Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e um grande abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Nós estamos em uma sequência a respeito das tábuas sumerianas. Muitas pessoas não conhecem daquelas mitologias de onde algumas culturas, algumas histórias da Bíblia foram tiradas, e nós estamos seguindo as tábuas sumerianas. E hoje nós vamos falar a respeito de Alalo. Alalo foi aquele que tentou tomar a dinastia no céu, ficou por um governo assentado e assim teve que sair de lá com medo de ser morto e caiu sobre essa terra. Aquele que tentou usurpar o trono, tentou pegar e ficar na dinastia no trono dos céus e depois teve que vir para a terra. Fique até o final que você vai entender o porquê da serpente, o porquê do pomar, o porquê de vários outros tipos de coisa. Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Com palavras de promessa, agitou os outros príncipes. Alaro era o seu nome. Que Lama já não seja mais o rei, gritou. Que a decisão substitua a vacilação. Venham, vamos desalentar ao rei em sua morada. Façamos que abandone o trono. Os príncipes fizeram caso às suas palavras. As portas do palácio abriram com violência. A sala do trono, sua entrada proibida, como águas em avalanche chegaram. O rei escapou à torre do palácio. Alalo foi em sua perseguição. Na torre houve luta. Lama caiu morto. A sala do trono se dirigiu apressadamente a Alalo. No trono, ele mesmo se sentou. Sem direito nem conselho, ele mesmo se proclamou rei. Perdeu-se a unidade do reino. Uns se alegraram pela morte de Lama. Outros se entristeceram pelo que tinha feito Alalo. Perdeu-se a unidade no reino. Muitos se sentiam ofendidos sobre a realeza. No palácio, os príncipes estavam agitados. No conselho, os conselheiros estavam turvados. De pai a filho, a sucessão de An prosseguiu no trono. Inclusive Lama, o oitavo, tinha sido declarado filho por adoção. Quem era Alalo? Acaso era um herdeiro legal? Era o primogênito? Com que direito tinha usurpado o trono? Não era o assassino do rei? Ante os 7 que julgam, foi convocado Alalo para considerar sua sorte. Ante os 7 que julgam, Alalo expôs suas pretensões. Ainda sem ser herdeiro legal nem filho primogênito, de semente real sim que era. Do Anchargal descendo, ante os juízes reclamou. De uma concubina meu antepassado nasceu. Alan era seu nome. Por conta do Chars, Alan foi o primogênito. Lhe pertencia o trono. Por uma confabulação, deixou de lado seus direitos. A lei da semente de nada se inventou para que seu filho obtivesse a realeza. A Alan lhe privou a realeza, e ao filho dela, em seu lugar, foi concedida. Por descendência sou o continuador das gerações de Alan. A semente do Anchargal está dentro de mim. Os 7 que julgam tiveram em conta as palavras de Alalo. Ao conselho de conselheiros passaram o assunto, para que dirimissem sua veracidade ou falsidade. Trouxeram-se os anais reais da casa de registros. Com muita atenção leram. An e Antu, o primeiro casal real, estavam. 3 filhos, e nenhuma filha lhes nasceu. Deles sou descendente, gritou Alalo aos conselheiros. Pela lei da sucessão pertencia à realeza. Pela lei da sucessão, a realeza tenho agora direito. Com vacilações, os conselheiros do Alalo exigiram um juramento de verdade. Alalo prestou juramento, como o rei lhe considerou o conselho. Convocaram os anciões, convocaram os príncipes. Ante eles pronunciaram a decisão. De entre os príncipes, um jovem príncipe se adiantou. Queria dizer algo a respeito da realeza. Deveria se reconsiderar a sucessão, disse a Assembleia. Embora nem primogênito, nem filho da rainha de pura semente descendo, a essência de An se preservou em mim. Os conselheiros escutaram suas palavras com surpresa. Ao jovem príncipe disseram que se aproximasse.
Perguntaram-lhe seu nome. E Anu, por meu antepassado An, fui assim renomado. Perguntaram-lhe por suas gerações. Dos 3 filhos do An, recordou-lhes. Anque foi o primogênito. Sem filho nem filha morreu. Anibe foi o médio. No lugar de Anque subiu ao trono. Anibe tomou por casamento a filha de seu irmão menor. A partir deles, registra-se nos anais da sucessão. Quem foi o irmão pequeno, filho do An e do Antu, da semente mais pura? Os conselheiros admirados olhavam-se entre si. Enuru era seu nome. Anunciou-lhe Anu, ele foi meu grande antepassado. Sua esposa, Ninuro, era uma meio-irmã. O filho dela foi o primogênito, Enama foi seu nome. A esposa deste era uma meio-irmã. Pelas leis da semente e sucessão, um filho lhe deu. De descendentes puros continuaram as gerações, por lei e por sementes perfeitas. Anu, por nosso antepassado An, puseram-me meus pais. Do trono se nos apartou. Da semente pura do An, não nos apartou. Que Anu seja rei, gritaram muitos conselheiros. Que se destitua Lalo. Outros aconselharam cautela. Evitemos conflito, que prevaleça a unidade. Chamaram a Lalo para lhe contar o que foi descoberto. Ao príncipe Anu, Alaro lhe ofereceu seu braço em abraço. Ao Anu disse assim: embora de diferentes descendência, de um único antepassado descendemos ambos. Vivemos em paz. Juntos devolveremos a abundância a Nibiru. Me deixe conservar o trono. Conserve você a sucessão. Ao conselho dirigiu essas palavras: que Anu seja príncipe coroado, que ele seja meu sucessor, que seu filho se case com minha filha, que unifique-se a sucessão. Anu fez uma reverência ante o conselho, ante a assembleia declarou assim: de Alalo, o copeiro serei, seu sucessor à espera. Meu filho, a sua filha escolherá como noivo. Inscreveu-se nos anais reais. Desta maneira, Lalo seguiu-se sentado no trono. Ele convocou os sábios, a eruditos, comandantes, consultou. Para decidir, obteve muitos conhecimentos. Que se construam carros celestiais, decidiu. Para procurar ouro no bracelete esculpido, decidiu. Os braceletes esculpidos destruíram as naves. Nenhuma delas voltou. Que as armas de terror abram as vísceras de Nibiru. Que os vulcões voltem para a erupção. Ordenou então. Armaram-se carros celestes com as armas do terror. Com projéteis de terror, golpearam aos vulcões dos céus. As montanhas se balançaram, os vales se estremeceram, enquanto grandes resplendores estalavam com estrondo. Havia muito alvoroço no reino. Havia expectativas de abundância. No palácio, Anu era o copeiro de Alalo. Ele se prostraria aos pés de Alaro. Poria-lhe a taça na mão. Alaro era o rei. A Anu tratava como servo. No reino, o alvoroço se apagou. As chuvas se negavam a cair. Os ventos sopravam com mais força. As erupções dos vulcões não aumentavam. Não sanava a brecha na atmosfera. Nibiru seguia percorrendo suas voltas nos céus. De volta em volta, o calor e o frio se faziam mais difíceis de suportar. O povo de Nibiru deixou de venerar o seu rei. Em vez de alívio, havia trazido miséria. Alalo seguia sentado no trono. O forte e sábio Anu, o primeiro entre os príncipes, estava de pé ante ele. Prostraria-se ante seus pés. Prostraria-se ante os pés de Alalo. Durante 9 períodos contados, Alalo foi rei em Nibiru. No 9º char, Anu apresentou batalha a Alalo. Desafiou Alalo a um combate mão a mão com os corpos nus. Que o vencedor seja rei, disse Anu. Lutaram entre si na praça pública. As ombreiras da porta tremeram, as paredes se remexeram. Alalo fincou a joelho, caiu sobre seu peito. Alalo foi derrotado em combate. Por aclamação, Anu foi proclamado rei. Anu foi escoltado até o palácio. Alalo ao palácio não voltou. De entre as massas sigilosamente escapou. Tinha medo de morrer como lama. Sem que o reconhecesse, foi apressadamente até o lugar dos carros celestiais. Alalo subiu a um carro armado de projéteis. Fechou a portiola atrás dele. Entrou na câmara na parte dianteira. Ocupou o assento do comandante. Sem ninguém precaver-se disso, Alalo escapou de Nibiru no carro celestial.
Para a gelada terra pôs seu rumo a Lalo. Por um segredo do princípio, escolheu o seu destino. Para a gelada terra pôs rumo a Lalo. Para as regiões proibidas se encaminhou a Lalo. Ninguém tinha ido antes ali. Ninguém tinha tentado cruzar o bracelete esculpido. Um segredo do princípio tinha determinado o curso de Alalo. A sorte de Nibiru pura em suas mãos. Mediante um plano, fazia a sua realeza universal. Em Nibiru, o exílio era seguro, a mesma morte se arriscava. Em seu plano havia risco na viagem, mas a glória eterna do êxito era a recompensa. Como uma águia, Alalo explorou os céus. Abaixo Nibiru era uma bola suspensa no vazio. Sua silhueta era atrativa, seu resplendor blasonava os céus circundantes. Seu tamanho era enorme, cintilava o fogo de suas erupções. Seu pacote sustentador de vida, seu tom avermelhado, era como espuma marinha. Em sua metade via-se a brecha como uma ferida escura. Olhou para baixo de novo. A ampla brecha se converteu em uma cubeta. Voltou a olhar. A grande bola de Nibiru se converteu em uma fruta pequena. Olhando de novo, Nibiru tinha desaparecido no grande e escuro mar. O remorso se aferrou o coração de Alalo. O medo tinha entre as mãos. A decisão se permutou em dúvida. Alalo considerou deter sua trajetória. Depois, com audácia, retornou à decisão. 100 léguas, 1000 léguas percorreu o carro. 10.000 léguas viajou o carro. Nos amplos céus, a escuridão foi a mais escura. Na longura, as estrelas distantes piscavam ante seus olhos. Mais léguas viajou Alalo, e logo seu olhar encontrou uma visão de grande alvoroço. Na distância, a bola ígnea do sol estendia seu resplendor. Estava emitindo raios de bem-vindo a Alalo. Diante do sol, um planeta pardo avermelhado percorria sua volta. Era o 6º na conta de deuses celestiais. Depois apareceu a gelada terra, o 7º na conta celestial. Alalo pôs rumo ao planeta para um destino mais tentador. Sua atrativa esfera era menor que Nibiru. Sua rede de atração era mais fraca que a de Nibiru. Sua atmosfera era mais magra que a de Nibiru. Nela se formavam redemoinhos de nuvens. Abaixo a terra estava dividida em 3 regiões. Branco de neve no topo e na base, azul e marrom entre elas. Sua destreza, Alalo desdobrou as asas da detenção do carro para circundar a bola da terra. Na região Medeia, pôs discernir terra firme e oceanos aquosos. Dirigiu para baixo o raio que penetra para detectar os interiores da terra. Conseguiu, gritou estaticamente. Ouro, muito ouro, tinha indicado o raio. Estava por baixo da região de cor escura, nas águas também havia. Com o coração aos pulos no peito, Alalo estava tomando uma decisão. No assento da águia, Alalo se agitou. As mãos da sorte confiou no carro. Completamente cativo na rede atrativa da terra, o carro se ia movendo cada vez mais rápido. As asas estendidas se acenderam. A atmosfera da terra era como um forno. Logo o carro tremeu, emitindo um estrondo mortífero. Abruptamente o carro chocou-se, detendo-se de repente. Alalo estava dotado de grande entendimento. Muitos conhecimentos tinha adquirido em sua aprendizagem. De seu antecessor Ansharkal, dos céus e das voltas tinha acumulado muito conhecimento. Através do Enchar, seus conhecimentos aumentaram grandemente. De tudo isso aprendeu muito Alalo. Com os sábios discutia, a eruditos e comandantes consultava. Assim se determinaram os conhecimentos do princípio. Assim possuía Alalo estes conhecimentos. O ouro no bracelete esculpido era um indício de ouro na parte superior de Tiamat. E ao planeta do ouro chegou Alalo vitoriosamente com o choque ensurdecedor do seu carro. Com um raio, explorou o lugar para descobrir seus arredores. Seu carro descendeu em terra seca. Ao fio, em amplas terras pantanosas aterrissou. Ficou um casco de águia, ficou um traje de peixe. Abriu a portinhola do carro. Ante a portinhola aberta, se deteve com assombro. Escuro era o chão, azul branco eram os céus. Não havia sons. Ninguém lhe ofereceu os boas-vindas. Estava sozinho em um planeta estranho, possivelmente exilado para sempre de Nibiru. Baixou a terra. Sobre o escuro estou acostumado por o pé. Havia colinas na distância.
Nas cercanias havia muita vegetação. Ante ele havia terras pantanosas, nelas se introduziu. Com o frio de suas águas se estremeceu. Voltou para o chão seco. Estava sozinho em um planeta estranho. Viu possuído por seus pensamentos. Esposa e descendentes com nostalgia recordá-lo. Estaria exilado de Nibiru para sempre? Perguntava-se isto uma e outra vez, mas continuava sozinho. Não demorou para voltar ao carro, com alimento e bebida para manter-se. Depois venceu-lhe um profundo sono, uma poderosa vontade de dormir. Quanto tempo esteve dormindo, não podia recordá-lo, tampouco podia dizer o que tinha despertado. Fora havia muito resplendor, um resplendor nunca visto em Nibiru. Estendeu o pau do carro, com um provador estava equipado. O provador respirou o ar do planeta, indicou sua compatibilidade. Abriu a portinhola do carro, com a portinhola aberta tomou o ar. Outra vez tomou o ar, e a outra, e a outra. Certamente o ar de Ki era compatível. Alalo aplaudiu, ficou a cantar uma alegre canção. Sem o casco de águia, sem o traje de peixe, baixou até o chão. O resplendor do exterior cegava. Os raios do sol afligiam. Voltou para o carro, colocou as máscaras para os olhos, tomou a arma portátil, agarrou o prático tomador de amostra, baixou a terra. Sobre o escuro estou acostumado a pôr os pés. Encaminhou-se para os atoleiros. Escuras e esverdeadas eram as águas. Nas margens do pântano havia calhaus. Alalo tomou um calhau, jogou-o no pântano. Seus olhos vislumbraram um movimento no pântano. As águas estavam cheias de peixe. Introduziu o tomador de amostra no pântano para considerar as turvas águas. As águas não eram adequadas para beber. Descobriu Alalo muito decepcionado. Afastou-se dos pântanos e foi em direção às colinas. Passou através da vegetação. Os arbustos davam passo às árvores. O lugar era como uma horta. As árvores estavam carregadas de fruto. Seduzido por seu doce aroma, Alalo tomou uma fruta e a pôs à boca. Se doce era seu aroma, mais doce era seu sabor. Alalo se deleitou enormemente. Alalo continuava evitando os raios do sol. Dirigiu-se para as colinas. Entre as árvores sentiu umidade sob seus pés, um sinal de águas próximas. Pôs rumo em direção à umidade. Na metade do bosque havia um lago, uma lacuna de águas silenciosas. Inundou o tomador de amostra da lacuna. A água era boa para beber. Alalo riu. Uma risada sem fim fez presa nele. O ar era bom. A água era apta para beber. Havia fruta, havia peixes. Entusiasmado, Alalo se agachou, juntou as mãos fazendo uma terrina, levou a água até a boca. A água tinha frescura, um sabor diferente da água de Nibiru. Bebeu uma vez mais e logo, assustado, deu um salto. Podia escutar um resmungo. Um corpo se deslizava pela borda da lacuna. Aferrou a arma portátil. Dirigiu-se uma rajada de seu raio para o que assobiava. O que se movia se deteve. O assovio terminou. Alalo se adiantou para examinar o perigo. O corpo que se deslizava estava imóvel. A criatura estava morta. Uma visão da mais estranha. Seu comprido corpo era como uma corda. Sem mãos nem pés era o corpo. Havia olhos ferozes em sua pequena cabeça. Fora da boca pendurava uma larga língua, algo que nunca antes tinha visto em Nibiru, uma criatura de outro mundo. Seria o guardião da horta? Meditou Alalo para si mesmo. Seria o dono da água? Perguntou-se. Pôs água em um recipiente que levava. Muito alerta, empreendeu o caminho até seu carro. Também tomou as frutas doces. Para o carro se encaminhou. O brilhantismo dos raios do sol tinha diminuído enormemente. Era escuro quando chegou ao carro. Alalo refletiu sobre a brevidade do dia. Sobre a brevidade lhe surpreendeu. Sobre os pântanos, uma fria luminosidade se elevava no horizonte. Não demorou para elevar-se nos céus, uma atmosfera esbranquiçada. Kingu, o companheiro da terra, estava contemplando. O que nos relatos do princípio, seus olhos podiam ver agora a verdade. Os planetas às suas voltas, os braceletes esculpidos, Ki, a terra, Kingu, a lua, todos foram criados, todos por seu nome chamados. Em seu coração,
Alalo conheceu uma verdade, mas que era necessário contemplar. O ouro, o meio para a salvação, era necessário encontrá-lo. Se havia verdade nos relatos do princípio, se foram as águas as que levaram as veias douradas de Tiamat nas águas de Ki, sua metade cerceada, encontraria-se ouro. Com mãos vacilantes, Alalo desmontou o provador do pau do carro. Com mãos trementes, vestiu o traje de peixe, esperando ansioso a rápida chegada da luz diurna. Ao nascer o dia, saiu do carro, aos pântanos rapidamente se encaminhou. Introduziu em águas mais profundas, inundou o provador nas águas. Ansioso observava sua iluminada face. Há ouro nas águas, estava dizendo o provador. Instável sobre suas pernas, Alalo se adiantou. Dirigiu-se para o mais profundo pântano. Uma vez mais inundou o provador nas águas. Uma vez mais o provador anunciou ouro. Um grito de triunfo da garganta de Alalo emanou. A sorte de Nibiru estava agora em suas mãos. De volta ao carro se dirigiu, tirou o traje de peixe, ocupou o assento do comandante, animou as tabuletas dos destinos que conhecem todas as voltas para encontrar a direção para a volta de Nibiru. Levantou o falador de palavras para levar as palavras a Nibiru. Depois, para Nibiru, pronunciou suas palavras dizendo assim: as palavras do grande Alalo para Nui. Nibiru se dirige. Em outro mundo estou. Encontrei ouro para a salvação. A sorte de Nibiru está em minhas mãos. Deve escutar as minhas condições. E com estas condições, Alalo agora vai decretar a sorte de Nibiru. Mas isso é o tema do nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o